Filho mais velho. É a Páscoa. Hoje já é a Páscoa. Hoje já é a Páscoa. Hoje é? Oh, não, menino. A Páscoa é só em 20 de abril. A Páscoa é só em 20 de abril. Dia do meio. E a Fiora não me chamou. Cri, 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 cri. Ai, cri. Cri, 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 cri. Ah, filho mais novo. Será que é a Páscoa de 2025? Toma o ovo de Páscoa, tá bom? Obrigada.